dia, gente boa! Bem-vindos de volta. Vamos hoje explorar um provérbio, um versículo de Provérbios que é muito famoso, muito repetido e é muito famoso porque, de fato, tem sabedoria para mim e para você, para a gente poder acertar na vida. Vai contra a nossa cultura, a mentalidade individualista em que a gente vive e requer de nós um pouco de humildade. E a gente vai falar sobre tudo isso hoje em Provérbios capítulo 15. Nós estamos hoje no versículo 22, que eu cito com frequência, não é a citação, não é exatamente como está no livro de Provérbios, mas nós vamos olhar o provérbio juntos e vamos descascar ele juntos hoje. 15, 22, vamos junto olhar o que Deus tem para falar conosco hoje, para nos ensinar. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Antes de falar sobre o conteúdo desse provérbio, de fato, eu preciso lembrar você de uma coisa, que é uma forma de a gente interpretar o livro de Provérbios, ok? A gente tem que ter cuidado para não interpretar o livro de Provérbios como um livro de promessas, ok? Inclusive, muitas vezes, né, nas caixinhas de promessas tem lá, né, uma promessazinha do livro de Provérbios. E o livro de Provérbios não é um livro de promessas. Ele não está prometendo que, se não tiver conselho, seu plano vai falhar. Pode ser que você seja um daqueles raros pontos fora da curva, sortudo, que até dê certo. Também não está garantindo que, se você tem muitos conselheiros, que o seu plano vai dar certo. O que os provérbios são? Como que a gente tem que interpretar provérbios? A gente tem que chegar em provérbios entendendo o seguinte: é uma constatação de fatos que, na grande maioria dos casos, se cumprem. Ok? Vamos levar para o campo da estatística, né? São coisas que estatisticamente são verdadeiras. Agora, toda estatística vai ter, né, uma curva onde você vai ter casos raros e extremos que fogem da estatística, ok? Então, cuidado para você não pegar, porque a gente poderia ler e dizer, cara, os planos fracassam por falta de conselho. Então, todos os planos feitos em toda a história da humanidade, por todos os seres humanos, fracassaram por esse um motivo. Não, né? Às vezes tem uma empresa que fracassa porque o cara tá sonegando dinheiro, o cara tá metendo a mão no dinheiro e a empresa faliu porque houve corrupção. Não é por falta de conselheiro, porque houve corrupção, né? Às vezes a gente até busca conselhos, muitos conselheiros, mas, por exemplo, os conselheiros são errados, são gente que não tem os valores bíblicos, valores, princípios do reino. Eu peguei muitos conselheiros e todos falaram para eu largar minha esposa, chutar o balde e ir para balada. Todos meus 10 amigos falaram a mesma coisa. Eu peguei muitos conselheiros, pastor, e disse que os planos vão ser bem-sucedidos se tiver muitos conselheiros. Não, calma. Não é uma promessa. É uma estatística, né, uma constatação de fatos que acontecem na nossa vivência, na nossa experiência de vida, mas precisam ser levados dentro desse contexto. Então, agora que a gente fez esse preâmbulo aí, para você não achar, mas não é justo, todos os planos fracassam por falta de conselho, eu tive conselho e o plano fracassou, né? Não é assim que a gente deve interpretar o livro de Provérbios. Mas precisamos entender que tem sabedoria e tem princípio de vida aqui para nós. O primeiro princípio é a falta de conselho pode gerar os planos a fracassarem. Por quê? Por quê? Vamos descascar essa primeira frase um pouquinho. A sabedoria, entre outras coisas, ela deve representar para nós, ela deve traduzir na nossa vida o entendimento de que eu não sei todas as coisas. Eu não sou o dono, do conhecimento, eu não sei tudo, tem muita coisa que eu não sei, então eu preciso trazer conselho para a minha vida, porque eu já tenho o mínimo de sabedoria para reconhecer que eu não sei tudo. Vamos contrastar isso, que talvez fique mais claro o que eu estou querendo dizer.
contrastado com o cara que fala, eu vou fazer e vai dar certo porque eu gosto, todo mundo vai gostar, porque eu acho bacana, todo mundo vai achar também, e vai dar tudo certo, e o cara não pergunta para ninguém, o cara simplesmente vai lá, ele gostou da ideia, tá todo mundo falando, cara, pensa bem, cuidado, olha, mas tem isso aqui, tem aquilo ali, você já pensou nisso? Não, 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 vai dar certo, cara, não ouve ninguém, vai lá e faz. Né? Faltou sabedoria de compreender o seguinte: eu não sei todas as coisas. Então eu preciso trazer perspectivas diferentes para a mesa para que possam me orientar e me ajudar a ver de forma diferente. Né? Vamos pegar uma parte prática da PIB. Né? A PIB tem uma diretoria administrativa. São 5 membros da diretoria que servem junto comigo. Eu sou um dos membros, mas tem mais 4. E naquela mesa a gente acaba tendo outras perspectivas, outras, né? O que é muito óbvio para mim, às vezes eu percebo que não é a perspectiva de todos, e talvez estava óbvio só para mim, mas para a maioria não estava. Isso aconteceu recentemente. De eu achar uma ideia maravilhosa e a diretoria falar, pastor, acho que não, acho que não, acho que não. E eu falei, cara, vocês têm razão. Voltei atrás, né? Por quê? Porque eu preciso desse feedback. Eu não sou o dono da verdade, eu não sei todas as coisas. Então a sabedoria nos ensina que eu não sei todas as coisas. E a diferença entre o sucesso e o fracasso de um empreendimento, de uma ideia, de um produto, de uma decisão, pode ser a falta, a ausência ou não de conselheiros. Porque a sabedoria entende que tem sabedoria no outro também. A sabedoria me ensina que o outro também tem sabedoria, tem experiência, tem ponto de vista e tem um background que vai informar a minha decisão. Tem sabedoria no outro, não tem só em mim, tem no outro também. E nós precisamos, então, estar rodeados de conselheiros nesse sentido para nos ajudar com essas perspectivas. Outra coisa que a sabedoria deve nos ensinar. Ela deve nos ensinar a não confiar 100% em nós mesmos, na minha própria perspectiva, na minha própria motivação, meu próprio entendimento. Porque eu sei que tem coisa que eu não sei, né? Porque eu sei que existem coisas que eu não sei, que eu não conheço, que eu não entendo. Eu preciso duvidar um pouquinho da minha própria perspectiva. Preciso dizer, cara, eu vejo assim, mas, né? Mas pode ser que tenha algumas coisas que eu não estou vendo e a gente traz isso para uma mesa de conselheiros, onde a gente acaba tendo melhor instrução nesse sentido. Então, a gente precisa permitir imaginar que talvez eu esteja errado. Né? Talvez eu esteja errado. Talvez não seja o processo mais rápido, às vezes tem decisões que não são tomadas tão rápidas, porque precisa passar por uma diretoria, precisa passar por algumas decisões, precisa ter um protocolo, precisa ter uma conversa maior, mas geralmente são decisões mais acertadas, né? Porque a gente tomou o tempo e reconheceu a nossa limitação para a gente poder, então, tomar essas decisões. Então, planos fracassam muitas vezes por falta de conselheiros, tá? Por falta de conselheiros. Agora, olha a continuação. Mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Então, mais uma vez um contraste ali, né? Mas quando você se humilha suficientemente para reconhecer, cara, eu preciso de ajuda de pessoas aqui. Eu cheguei num ponto onde eu não estou fora da minha linha de expertise, estou fora da minha alçada aqui. Eu preciso trazer gente mais esperta, mais inteligente do que eu, com mais experiência nessa área do que eu, para eu poder então tomar as decisões corretas. Se você quer que o seu plano seja bem sucedido, rodeie-se de bons conselheiros, né? Permita que pessoas deem feedback para a sua vida, permita estar rodeado de pessoas que podem te ajudar nesse sentido. Você ter perspectivas de mais de uma pessoa. A gente já diz, né? Tem um ditado brasileiro, né? 2 cabeças pensam melhor do que uma só, né? Cara, vamos juntar as nossas cabeças aí, né? Nosso pensamento, nossa forma de pensar,
e vamos procurar talvez uma alternativa melhor, porque duas cabeças pensam melhor do que uma, vamos procurar uma alternativa melhor. 5 vão pensar melhor do que duas, 10 vão pensar melhor do que 5, né? Vamos procurar outras cabeças, outros pensamentos, outras impressões, outros entendimentos para informar a nossa decisão. E a partir disso, então, a gente tem uma assertividade maior, a gente tem uma probabilidade de acertar muito, muito maior, né? Você também ter vários olhares diferentes, né? A gente falou de cabeças, né? Várias cabeças pensam melhor do que uma, mas também vários olhares, né? Vão enxergar coisa que a gente não enxerga, né? Várias pessoas envolvidas na história vão poder enxergar buracos que a gente não consegue enxergar. Então, é muito, muito importante que você né, se rodeie de gente que seja gente confiável, gente que te ama e gente que ama a Deus. Gente confiável, gente que te ama, gente que ama a Deus. Vamos começar com uma lista aí. Além de pessoas que talvez você já tenha na sua vida. Seu líder de PG, sua líder de PG, né? Seu discipulador, sua discipuladora, se você né, já tem isso. O seu líder de base, né? Se você está servindo em uma das bases da igreja. Então, pessoas que são pessoas de Deus, que têm um apreço por você, que estão ali para cuidar de você, para te ajudar, que possam te dar um feedback com relação a algumas coisas. Gente, quantos de nós, né, já não cometemos esse erro? Acho que quase nenhum de nós aqui estaria ileso de dizer, não, nunca cometi um erro porque eu não parei para pensar, porque eu não raciocinei, porque eu não compartilhei com alguém. Acho que todos nós poderíamos dizer, cara, em algum momento da nossa vida, por maior ou menor que seja, nós erramos em alguma coisa, poderíamos ter feito melhor ou diferente, porque a gente achou lindo e maravilhoso e a gente foi lá e vai dar certo e a gente fez sem ter um conselho de alguém que está fora, né, do circuito e que pode enxergar às vezes com maior objetividade. Eu tenho uma frase que eu uso bastante quando eu estou aconselhando alguém, que é o seguinte, que eu falo, eu não estou emocionalmente envolvido com o processo. Portanto, eu consigo trazer uma objetividade maior. Qualquer conselheiro, né, não está emocionalmente envolvido com o processo, por isso consegue trazer para você um conselho mais objetivo. Então vamos lá, você quer abrir uma loja. Cara, eu não estou emocionalmente envolvido com a tua loja, eu me importo com você, mas a loja não é um sonho meu, é um sonho teu, né? Você vai se mudar para tal e tal cidade porque apareceu uma proposta de emprego. Eu não estou emocionalmente envolvido, não sou eu que vou me mudar, é você. Então eu consigo te dar um conselho muito mais objetivo, né? Por isso, aliás, parênteses aqui, tá? Por isso que você não deve ir para os seus pais para te aconselhar sobre seu casamento. Não vai. Pai e mãe tá fora dessa lista de conselheiros para casamento. Por quê? Porque o pai e a mãe estão emocionalmente envolvidos contigo. E aí, além de você ter um problema no casamento, agora você vai ter um problema de família, porque o pai e a mãe vão ser contra o teu cônjuge e a favor de você. Então, né? Procure pessoas que não estão emocionalmente envolvidas com o processo, pessoas que amem a Deus, que amem a você, né? E que tenham a sabedoria e tenham os princípios bíblicos e abra o seu coração para conselhos. E com certeza os seus planos serão muito mais bem-sucedidos, porque você teve a humildade e a sabedoria de dizer, opa, preciso puxar algumas pessoas para dentro dessa conversa, porque eu não sou o dono da verdade. Que Deus possa aplicar isso ao teu coração, que você possa pensar a respeito disso. Será que tem alguma coisa que você está fazendo agora, hoje, nesse dia, que você precisa submeter a um grupo de pessoas? Talvez tenha alguma coisa que está dando errado porque você não submeteu a um grupo de pessoas. Talvez surja uma proposta, uma ideia amanhã e você precisa procurar. Você tem já um grupo de pessoas? Você pode procurar? Super importante que você cultive isso no seu pequeno grupo, no seu discipulado, na sua roda de amigos e de pessoas que servem a Deus junto contigo. Vamos orar por isso, gente, para a gente poder encerrar? Pai, nós oramos hoje pedindo que o Senhor nos ajude a aplicar essa verdade, reconhecer essa verdade, a não caminharmos dentro da proposta da nossa cultura
de vivermos isolados, de sermos independentes. Eu não preciso de ninguém, Deus. Quebra isso em nós, Pai. Rodeia-nos, Deus, com gente boa que ame o Senhor, que nos ame também, que possa nos ajudar. Eu oro para que, se tem alguém que está me assistindo que não tem esse grupo de pessoas ainda que poderia recorrer, eu oro, Deus, Senhor, nos ajude, Deus, a cultivar esse grupo, para que no tempo certo nós tenhamos as pessoas que a gente precisa ao nosso redor para a tomada de decisões de sucesso. Nós amamos o Senhor, entregamos a Ti nossa vida, Deus, o nosso dia hoje. Se conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Abraço para vocês, ótimo dia, até amanhã. Tchau, tchau.